A senhora sendo a primeira senadora de Pernambuco, não é? É uma verdadeira quebra de paradigma, um fato histórico, isso na verdade, né? É, como é que a senhora se sente? Eu comecei perguntando isso. Como é que a senhora se sente com essa, escrevendo essa nova história na política de Pernambuco, sendo a primeira mulher senadora de Pernambuco? Primeiro, boa noite a cada um, a cada um. É um prazer estar com vocês. Agradeço o convite. Bom, eu estou feliz, é claro, né? Porque a campanha foi uma campanha muito boa, uma campanha que agregou muito, uma campanha alegre, uma campanha para cima, mas uma campanha com dificuldades. Você viu que estava todo mundo ali embolado em 10%, 12%. Era um, era outro, era eu, era o outro. Só a partir mais ou menos dia 10 de setembro, 8 de setembro, que a gente começou, de fato, a crescer mais isoladamente nas pesquisas. Então, eu fico muito feliz, muito grata ao povo de Pernambuco, que acreditou na nossa proposta, né? Que reconheceu o nosso trabalho. Estou numa expectativa muito grande, que apesar de 20 anos de mandato, né? Eu tive 5 mandatos de deputada estadual. O Senado é outro patamar, é outra realidade. Eu estou percebendo isto nas reuniões que estou participando. E, ao mesmo tempo, é um desafio apaixonante, porque eu me elegi em 2002, a primeira vez, quando Lula se elegeu presidente. E aí, agora, lá vou eu ser, deputada, ser senadora quando Lula volta pela terceira vez, em uma conjuntura de muita complexidade, uma conjuntura que vai muita lucidez, né? Ao mesmo tempo, muito espírito público. Aí estou aí. O momento agora é de expectativa, né? Até chegar o dia primeiro, vou honrar cada um dos mais de 2 milhões de votos que o povo de Pernambuco me deu, com muito trabalho, né? Com muita ética, com muito Senadora, compromisso. a senhora participou da equipe de transição do presidente Lula no grupo temático de educação, né? E aí vocês fizeram diagnósticos e apresentaram 30 recomendações. O que, senadora, vocês encontraram de herança do governo Bolsonaro e quais foram as principais recomendações que vocês fizeram? Primeiro, a questão orçamentária. A gente encontrou muito desarranjo, viu? É bom dizer, e não precisa nem se estender muito nisto, porque passaram 5 ministros pelo MEC. 5 ministros da Educação. Um que não chegou nem a ser nomeado por falsidade ideológica. O outro que negociava com barras de ouro. O outro que xingava todos os professores e todas as professoras, enfim. Então, o primeiro ponto é a questão orçamentária. Houve cortes orçamentários muito drásticos. Eu estou recebendo dos prefeitos muitas demandas de obras federais de creche e pré-escola paralisadas junto ao FNDE. E na outra ponta, que é a ponta do nível superior, as universidades, os institutos federais, com dificuldade também de concluir o ano acadêmico por falta de recursos. Do ponto de vista da política pedagógica, a gente vivenciou uma pandemia durante esses anos, né? E essa pandemia atingiu a educação. E o governo Bolsonaro não deu nenhuma orientação, não chegou junto dos estados, não chegou junto dos municípios. E tem um déficit grande de aprendizagem que a gente vai ter que se debruçar sobre ele. O que fazer com essa lacuna de aprendizagem, o que fazer com a desigualdade social que ficou evidenciada, alunos que tinham tablet, alunos que não tinham sequer um celular, alunos que tinham computador, outros que não tinham rede de internet. Foi outra coisa que a gente indicou também para ser feita, né? E o ensino médio. Há muita demanda de revogação do ensino médio, que a gente vai precisar também analisar com muito critério. A educação integral, não apenas o tempo integral, o tempo estendido, mas o próprio modelo, né, de educação integral, piso salarial do magistério,
o Plano Nacional de Educação foram os pontos sensíveis, né, que a gente indicou para que o MEC tenha uma atenção redobrada. Exato. E uma das marcas do governo Bolsonaro, senadora, foi essa guerra ideológica que ele travou, né, com a própria educação, com essa coisa de escola sem partido, e tudo isso, posteriormente, se voltou contra ele próprio, né? A senhora acredita que agora, com o presidente Lula, agora que Lula assumiu, esse tipo de discussões vão continuar acontecendo? Tem algo que ele tem que brigar ainda, que foi deixado pelo governo anterior, de legado de sistema? Tem. Essa questão da guerra ideológica, ela só vai ser combatida com uma boa proposta pedagógica, né? Porque na hora que Bolsonaro disse que a escola sem partido, ele está querendo dizer que é para ser a escola de um partido só, o dele. O que é que supera isso? É uma pedagogia crítica, uma pedagogia participativa, a democratização da gestão, né? Uma contextualização dos conteúdos, tudo isso. Eu vou falar daqui a pouco dessa convocação dos professores, viu, minha gente? Deixa eu ir respondendo aqui as perguntas do nosso âncora, depois a gente fala sobre isso. Então, isso é uma coisa que a gente vai vencer, não é uma coisa do dia para a noite. E, paralelo a isso, ele implantou um modelo que muitos estados e municípios compraram. Aqui em Pernambuco foi muito pouco, que foi o modelo das escolas cívico-militares, né? É uma escola que troca a participação pelo disciplinamento puro e simples, né? Tira o professor da sua autonomia pedagógica e coloca os policiais da reserva para tomar conta das escolas. E a gente está enfrentando muita preocupação, tem muita coisa errada nessa condução pedagógica dessas escolas. Na estrutura do MEC, a gente já retirou aquele setor que cuidava dessas escolas cívico-militares. A gente não pode acabar com as escolas que existem porque é a autonomia dos estados e municípios. Mas nós não vamos incentivar, como o MEC fez, criação desse modelo de educação. Eu acho que isso que você fala é realmente uma questão gravíssima, né? Questão gravíssima de você ideologizar, né, os conteúdos pedagógicos. Você tem que contextualizar, tem que ter diretriz, tem que ter escolhas. Por que é que você escolhe um livro X e não escolhe outro? Por que é que seu método de avaliação é assim e não é assado? Claro que isso é posição política, mas não desse tipo de política que Bolsonaro quis implantar, a política do governo. Não, é a política pública, é a política de ter uma opinião, é a política de ter um pensamento crítico, né? Então, acho que isso a gente vai se conduzir de uma maneira bem diferente. Assim espero, né? Porque isso estava lá bem direitinho, está bem direitinho na nossa carta de princípios do plano de governo de Lula e no relatório A gente vai da entrar, transição. senadora, nessas questões que estão sendo colocadas aqui no comentário sobre o piso dos professores e também na questão do concurso, mas antes de entrar, na sequência, Júnior vai conversar com a senhora sobre isso. Me chamou muita atenção também no governo Bolsonaro o ataque deles, dos bolsonaristas, dos olavistas, ataques virulentos a Paulo Freire, né? Que assim, é o patrono da educação brasileira, e a senhora participou da comissão do ano legislativo Paulo Freire, coordenou, inclusive. Paulo Freire, que foi chamado pelo governo Bolsonaro de energúmeno. Em determinado momento, ele também disse que o método Paulo Freire não funcionou e construiu uma fábrica de militantes. Como é que a senhora, pedagoga, professora, que foi coordenadora do ano legislativo Paulo Freire, assim, sentiu esses ataques que foram feitos a Paulo Freire? Realmente, a gente sente vergonha, né? A gente sente vergonha de um brasileiro não reconhecer um intelectual, um professor, um pedagogo que é reconhecido no mundo inteiro
Paulo Freire é o educador, filósofo mais pesquisado nos cursos de formação para professores. Talvez Bolsonaro não saiba nem o que é curso de formação para professores, mas ele é o mais pesquisado, traduzido em várias línguas. E o centenário de Paulo Freire funcionou exatamente como uma resposta a essas coisas que Bolsonaro quis fazer e não conseguiu fazer. Ele tentou fazer um segundo exílio de Paulo Freire. Lá perto do MEC tem um painelzinho, né, em homenagem a Paulo Freire. Ele queria tirar um painel de cimento, bem bonitinho, simples. Ele quis tirar esse painel de lá. Ele nos acusou, né, e acusou indevidamente Paulo Freire de não saber alfabetizar. Agora, ele queria alfabetizar por app. Naquele debate, ele dizia, não, eu vou alfabetizar criando um app para os estudantes. Então, é um energúmeno realmente, o ex-presidente é um energúmeno, e acho que o ano do centenário Paulo Freire foi muito bem comemorado, muito celebrado no Brasil. Gente que não conhecia Paulo Freire, jovens que não conheciam Paulo Freire, passaram, não é, a conhecê-lo. A gente fez, no âmbito da Assembleia Legislativa, como você bem disse, o ano legislativo Paulo Freire, cada entidade que compunha a comissão foi responsável por uma atividade. A atividade da Secretaria de Educação foi um concurso com os estudantes. A gente teve desde menininhos pequenos, do Fundamental 1 até ensino médio. Eram textos, representações, mini-teatros, postais, cartões postais. E tudo isso a gente viu refletindo a pedagogia freiriana. A Assembleia Legislativa ficou responsável por um seminário, onde a gente teve realmente exposições muito, muito profundas, né, do que significou Paulo Freire, não apenas para a educação do Brasil, mas para a filosofia. Significou também, Paulo Freire gestor, Paulo Freire foi secretário de Educação de São Paulo. Então, toda aquela história, ela foi muito bem vivida. Aí o tiro de Bolsonaro saiu pela culatra, né? Porque o centenário comprovou, várias entidades, né, comemoraram, celebraram o centenário de Paulo Freire. Nós ganhamos essa paradinha dele. Depois a gente ganhou a eleição.